padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vamos cada dia, de novo, renovar em nossos corações a esperança pela força da presença de Deus, a fim de que possamos construir um novo tempo no caminho deste novo ano. O Papa Francisco, na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, que ontem celebramos, lembra-nos do nosso mundo como um mundo dilacerado. Enquanto o século passado foi arrasado por 2 guerras mundiais devastadoras, conheceu a ameaça da guerra nuclear e um grande número de outros conflitos, o Papa sublinha: hoje, infelizmente, encontramos-nos a braços com uma terrível guerra mundial aos pedaços. Não é fácil saber se o mundo de hoje seja mais ou menos violento que o de ontem, nem se os meios modernos de comunicação e a mobilidade que caracteriza a nossa época nos tornem mais conscientes da violência ou mais rendidos a ela. O Papa Francisco diz: seja como for, esta violência que se exerce aos pedaços de maneiras diferentes e a variados níveis provoca enormes sofrimentos de que estamos bem cientes. Guerras em diferentes países e continentes, terrorismo, criminalidade e ataques armados imprevisíveis, os abusos sofridos pelos migrantes e as vítimas do tráfico humano, a devastação ambiental. E o Papa pergunta: para quê? Porventura a violência permite alcançar objetivos de valor duradouro? Tudo aquilo que obtém não é antes desencadear represálias e espirais de conflitos letais que beneficiam apenas a poucos senhores da guerra? Pergunta o Papa. A violência não é o remédio para o nosso mundo dilacerado. Responder à violência com a violência leva, na melhor das hipóteses, a migrações forçadas e a sofrimentos, porque grandes quantidades de recursos são destinados a fins militares, subtraindo as exigências do dia a dia, do cuidado com jovens, famílias, trazendo dificuldades para idosos, doentes, fazendo um grande sacrifício sobre a terra. O Papa diz: no pior dos casos, pode levar à morte física e espiritual de muitos, se não mesmo de todos nós. Escutemos a palavra, proclamando-a para que ela nos interpele e abra o nosso coração à construção da paz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és tu então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Amado irmão, amada irmã, o testemunho de João diante dos judeus que enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar acerca de sua identidade: quem és tu? O testemunho de João, quando é dado sobre ele, na verdade é o testemunho dele dizendo-se como aquele que clama no deserto e convida a aplanar os caminhos do Senhor para apontar
que na verdade tudo se constrói. E se constrói bem quando Ele, Cristo, é o centro da nossa vida. Por isso ele diz: eu não sou o Messias. E queriam saber quem ele era, com muitas perguntas. Quem és então? És tu Elias? Não sou. És o profeta? Não. Quem és afinal? Queriam saber. Queriam saber porque tinham que levar uma resposta para aquele que os enviaram. O que dizes de ti mesmo? Aqueles que enviaram, os que vieram perguntar, deveriam saber. Deveriam saber se procurassem com toda a sinceridade da alma quem é o Messias. Deveriam saber que João estava ali indicando a presença do Messias, que se não procurada e se não percebida, as respostas nunca serão dadas. Por isso João diz: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, como disse o profeta. Eles, na verdade, queriam saber para que os fariseus aprendessem aquilo que eles já deviam ter aprendido. Deviam ter aprendido e não aprenderam, porque estavam presos em tradições, em interpretações inadequadas do caminho, não percebendo os sinais de Deus, o que acontece com qualquer um de nós, na medida em que nós estamos fechados à percepção dos sinais de Deus. Os sinais que Deus nos dá não nos ajudam a progredir e a caminhar na direção dele, no caminho do amor. Os fariseus então perguntaram: por que então andas batizando, se não és Elias, nem Messias, nem o profeta? João então dá um testemunho importante para fazer compreender a novidade da presença de Cristo na vida de todos nós. Eu batizo com água, diz ele, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu nem mereço desamarrar a correia de suas sandálias. João, portanto, ao dar testemunho, mostra a singularidade da presença de Cristo, para dizer exatamente que aquele que batiza com o Espírito Santo é aquele que faz o caminho novo, que abre as perspectivas, que devolve a vida à sua força. Ele dá testemunho. Um testemunho que nós devemos compreender que, se dado por todos nós, ao colocar Cristo no centro de nossa vida e nada acima dele, o nosso testemunho constrói um novo caminho para a vida de todos. Por isso quero aqui lembrar, ao celebrarmos hoje, nesse tempo do Natal, com alegria, a memória de São Basílio Magno e de São Gregório de Nazianzo, dois bispos, doutores da Igreja, grandes amigos, lembrar do testemunho deles, para que nós possamos nos inspirar e nos empenhar no nosso próprio testemunho. Eles diziam assim: assim como cada pessoa tem um sobrenome recebido de seus pais, o adquirido de si próprio, isto é, por causa da atividade, orientação de sua vida, para nós a maior atividade e o maior nome era sermos realmente cristãos e, como tal, reconhecidos. Amados e amadas de Deus, vamos contribuir com a paz, dando testemunho, proclamando a palavra e dela nos fazendo ouvintes, para que assim, dando testemunho, nós possamos ajudar o mundo a conhecer Cristo e a buscá-lo e colocá-lo como centro da própria vida. E aí nascerá a verdadeira paz. Procuremos e nisso nos empenhemos. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens.
e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira